episódio do Beleza Mais Forte, aqui nesse canal incrível, canal de comunicação, onde une todas as pessoas que trabalham no setor da beleza e estética cosmética, com muita informação e muito conteúdo para vocês. E hoje aqui na nossa mesa temos uma pessoa incrível, uma profissional que está trabalhando sensacional e maravilhosamente bem com os cuidados da beleza e principalmente com a beleza masculina, feminina, com queda de cabelo. E hoje nós iremos falar um bate-papo lindo, descontraído e principalmente oferecer muito conteúdo para que você possa entender tudo sobre doenças, patologias, queda de cabelo. Se liga, vai ser incrível. Agora, para esse conteúdo acontecer e mais pessoas começarem a visualizar esse canal do Beleza Mais Forte, você precisa se inscrever no canal, ativar o sininho, ativar as notificações, curtir e compartilhar. Não perca essa oportunidade. Só assim, informações como essa eu chego para mais pessoas e vocês vão fazer parte desse crescimento incrível que é o canal do Beleza Mais Forte. E aqui na mesa, nossa querida amiga Sara, que vai dividir aqui comigo esse dia incrível com um bate-papo com a nossa entrevistada. E aí, Sarinha? Tudo bem, Val? É sempre um prazer estar fazendo o podcast Beleza Mais Forte, esse canal que traz assim para contar história, transformar vidas. E não seria diferente hoje, né? Nós estamos aqui com uma pessoa incrível, uma mulher empreendedora que transforma a vida de dentro para fora, que trabalha com tricologia integrativa e transforma mesmo de uma forma real. Quem será essa pessoa? Eu quero que você faça as honras de apresentar essa mulher empreendedora, profissional, atuante, incrível. E com vocês, Eli Dantas. Muito prazer em falar com amiga. você, Eli. Seja bem-vinda ao nosso podcast Beleza Mais Forte. Obrigada. Trazemos você aqui hoje para abordar um tema que é tão polêmico e de uma certa forma tão transformador, né? Eu sempre digo que eu passo por todas as experiências, minha vida parece que eu tenho que permear em todos os aspectos assim para poder ganhar experiência também como cliente. Eu também vivi recentemente esse tipo de problema com queda de cabelo, meu amigo sabe, me ajudou bastante nos conselhos que me dá. Então hoje para mim assim trazer você aqui para uma transformação, porque assim a tricologia passou a ser agora o up do momento. Antigamente, quando se falava em tricologia, dizia assim, mas não dá resultado, não transforma, o cabelo não fica bonito, não tem marca, muito pelo contrário, eu fico feia, né? A verdade é essa. Então, hoje é o tema, a tricologia integrativa, tratar de dentro para fora, porque essa é a sua história. Exatamente. Mas antes de mais nada, antes de ser profissional, quem é Eli? Elis Dantas, em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, por esse convite Nós maravilhoso que agradecemos. de estar aqui no Beleza Mais Forte, esse canal que tem transformado vida através do conhecimento e tem revelado também profissionais, né, da área. Elis Dantas é mãe, esposa, sou cristã, sirvo Deus Altíssimo e sou essa pessoa, assim como você falou, que transforma. A minha missão é transformar vidas através do embelezamento, da terapia capilar, de todas as formas e do conhecimento também. Olha que bacana, né? Eu tenho uma mãe, eu tenho uma esposa, mas eu tenho uma empreendedora, Sim. Né? Antes de ser tricologista, você é cabeleireira? Sim, eu comecei na área da beleza com 19 anos. E assim que eu comecei, que eu fiz o meu primeiro curso, essa empresa tinha um processo de recrutar os profissionais para fazerem parte do corpo docente do Instituto. Aproveitar os profissionais em destaque. Isso. Maravilha, isso é muito importante. E dentre das alunas da minha turma, eu fui selecionada para esse processo. E desde então, eu venho na minha trajetória de formando profissionais na área da beleza. E o conhecimento, a busca pelo conhecimento constante me levou à terapia capilar. Há quanto tempo? Me levou à tricologia há 7 anos. Sim. Há 7 anos eu venho buscando conhecimento na tricologia. Iniciei como terapeuta capilar, né? E aí eu senti a necessidade de que uma patologia não é só uma patologia. Uma patologia é uma dor escondida, muitas vezes.
Então, eu fui para a terapia integrativa, que é tratar o ser humano como um todo. Sim. A gente não pode olhar só para uma pessoa e ver um cabelo, porque aquela pessoa tem uma história. Aquele cabelo carrega uma história. E essa história, muitas vezes, está reverberando naquele ser humano. Então, por isso que eu fui para a terapia integrativa e buscando mais conhecimento ainda, eu percebi que eu precisava de mais. Foi aí que eu comecei a faculdade de biomedicina. Estou no 5º semestre. Perfeito. E a busca é constante, porque a cada dia, nossa área é uma área que ela está em constante evolução. Sim. Cada dia tem um estudo científico novo, falando que aquilo que não tinha resultado, hoje a gente já consegue um resultado. Então, essa busca é infinita. Então, essa é a minha caminhada. Hoje, a gente tem que... Eu não faço curso só na área da tricologia, porque como eu trato o meu paciente de dentro para fora, eu busco cursos também na área do autoconhecimento, na área da psicologia. Não que eu vá tratar, mas eu preciso direcionar o meu paciente para aquilo que ele precisa. Rapaz, eu acho que melhor, vamos fazer o seguinte aqui, eu vou pegar esse gancho que ele aqui deu de entrada e vamos fragmentar esses conhecimentos, que é extremamente importante. Mas para que você possa conhecer um pouquinho mais, faz o favor, curta, comente, compartilha, assina o sininho e dá um like aqui para mais pessoas verem Ativa nosso o conteúdo. sininho. Ativa o sininho. Eli, você é cabeleireira. Sim. E aí, aos 19 anos, começou a trabalhar como cabeleireira. E de repente você viu um nicho de mercado que é a tricologia e a terapia capilar. Começou como terapeuta capilar e depois tricologia. Sim. Por que você enxergou esse mercado como um mercado pulsante, um mercado que realmente lhe daria condições de ampliar o conhecimento junto com o cabeleireiro? Porque assim, a gente fala muito sempre, nem todo cabeleireiro terapeuta capilar é tricologista, mas todo tricologista pode ser um cabeleireiro. Sim, sim. Né? Como é que foi que você, quando foi que você viu virou essa chavinha? Eu sempre gostei mais da área de tratamento, Val. Sempre tratamento? Sempre tratamento. Eu nunca fui daquele profissional que a cliente chegava e dizia, eu quero fazer isso, eu dizia, não, vamos fazer. Eu sempre fui daquela de fazer uma avaliação, tanto do fio, quanto da rotina dela, se era possível, se aquele cabelo que ela estava querendo era propício para o dia a dia dela, para a rotina dela. Então, com essa busca, quando eu soube da terapia, quando surgiu o primeiro conhecimento da terapia capilar, eu falei, é aí que eu quero atuar. E quando foi que você percebeu que, bom, óbvio que todo mundo, a maioria dos cabeleireiros, Sara, começa na terapia, na tricologia, me corrija se eu estiver errado, ouvindo de marcas. Aí começa um monte de informação de marca. E escuta uma coisa de um jeito, do outro já escuta de outro jeito, de outro jeito. E aí termina um tipo de conhecimento que é um conhecimento fragmentado. E esse conhecimento fragmentado, muitas vezes, gera muita dúvida no cuidar. E aí a gente pensa que é só o produto cosmético que vai resolver o problema da pessoa. E aí você colocou que é muito mais do que isso, né? Exatamente. Aí você falou também que estuda não para entre aspas, aplicar de forma direta, objetiva, vou falar o termo psicologia, mas não é psicologia, mas o termo das ciências humanas, né? E a gente faz isso normalmente, né? Porque não é somente essa ideia, eu vou estudar, não. Eu tenho que conhecer o sujeito, conhecer a pessoa. Isso. A gente tem que partir do princípio que o ser humano ele é um ser trino. Ele é corpo, alma e espírito. Sim. Perfeito. E a gente precisa... Ele é um ser trino. Ser trino. Trino. Ser trino. Que é corpo, alma e espírito. E a gente precisa alinhar esse corpo, essa alma e esse espírito. Então, a terapia capilar, a tricologia, ela vem trazendo essa junção, o corpo. Você precisa cuidar do corpo para que você tenha um cabelo bonito. Você precisa cuidar do corpo para que aquela patologia não venha te acometer. Você precisa cuidar da alma, que são as suas emoções, que a maioria das patologias estão ligadas às nossas emoções, né? Se a gente for falar de uma dermatite, se a gente for falar de uma areata, de uma fibrosante frontal, elas são patologias que estão ligadas às nossas emoções.
E aí, se a gente vai falar do espírito, você precisa também ter uma fé, você precisa saber em quem você crê, independente da sua religião. Sim. Mas você precisa ter uma fé, uma base ali para você se firmar. São chamadas as doenças de alma que nós temos hoje, né? Exatamente. Exatamente. E que hoje está muito frequente no dia a dia, né? Eu diria até a falência espiritual das pessoas, né? O Exatamente. esvaziamento das pessoas. Exatamente. Isso é realidade. Isso A gente está tendo um boom aí, né, de emoções, de bebês, de tanta Totalmente coisa. contraversa da realidade. Da Isso realidade, realmente é preocupante. mas é justamente por falta dessa base de fé que as pessoas perderam, né? Antigamente a gente era ensinado isso na infância, né? Isso. Nosso pai, nossa mãe, hoje não tem mais isso. Antigamente tinha catecismo, né? Aquela coisa de exatamente. você tinha, independente de qualquer religião, você frequentava aquela catecismo, tinha... Isso, fazia catequese, primeira comunhão. Fazia parte da matéria mesmo lá ali da escolar, você fazia religião. Hoje exatamente. Deixou de existir tudo então, isso tem reverberado também no cabelo. Isso. Né? E uma coisa que você falou, Val, que é muito preocupante, é essa questão das marcas. Porque cada marca ensina de uma forma. E a tricologia, a terapia capilar não é marca. A tricologia, a terapia capilar é um conhecimento científico. Sim. Entendeu? Então, eu sempre falo, quando eu dou cursos, eu sempre falo para as minhas alunas, eu não estou aqui ensinando marcas. Você precisa conhecer das patologias, você precisa conhecer de ativos para que você não fique presa a isso. Para que você não vire marionete de empresas. Perfeito. Entendeu? Porque se você não tem o conhecimento, você acaba virando marionete. Eu só posso fazer se for com essa empresa. Eu só posso fazer se for com essa. E não é esse o intuito. A gente também, não sei se você vai concordar comigo, os nossos ouvintes, é que todo o processo de formação profissional, eu digo de todas as áreas, desde o cara que está no pré, está na universidade, está na especialização, na graduação, na pós-graduação, tem sofrido muito com a informação fragmentada. Exato. E essa formação fragmentada gera justamente essa falta de certeza. Exato. A gente está buscando um conhecimento, mas quer certeza do conhecimento. Você pega um artigo para ler, você não tem certeza, porque o outro artigo que você viu contradiz aquilo que você faz. E tudo isso é muito, muito negativo. Por que isso? A gente fala sobre isso, porque assim, a tricologia é uma ciência extremamente ampla. E é uma ciência que ele norteia as pessoas como um marcador biológico de saúde. Exatamente. Né? E o que ele está trazendo aqui na questão integrativa. Como é que funciona ele hoje dentro da tricologia integrativa? Eu vou perguntar ele e depois você vai nos falar assim, e como é que eu posso, através da tricologia integrativa, quais as patologias que nós podemos tratar? Fala um pouquinho primeiro do que é tricologia integrativa e quais são as patologias a gente pode estar tratando com as pessoas, as pacientes, as mulheres, os homens, as adolescentes. Eu vou acrescentar só mais uma pergunta. Ele quer saber o que é tricologia integrativa, né? E qual a diferença? Você vai falar o que é tricologia integrativa, mas eu quero que você me diga o que é trabalhar com tricologia estética e o que é trabalhar com tricologia realmente de forma de transformação real, tá? É o que Val falou. Devido às patologias, a gente precisa tratar de dentro para fora. Corpo, alma e espírito, certo? Então, existe a tricologia estética, eu quero um cabelo mais cheio, eu quero um cabelo mais bonito, eu tô com um pouco de queda, eu quero parar isso aí. Dermatologista passa uma receita, tricologista passa uma receita, terapeuta passa outra receita e você gasta. Existe a tricologia de transformação, né? É aquela, para mim, aquela que vem do conhecimento científico, aquela que vem do profissional, e é a você que eu quero ouvir. Mas antes,
Se você está interessado nesse assunto, se você tem alguma amiga, alguma cliente que está precisando saber mais sobre esse detalhe, porque tricologia integrativa é para poucos, poucos têm esse conhecimento e essa é uma oportunidade única. Então vai lá nas nossas redes sociais, compartilha esse link, entra lá no YouTube, ativa aquele sininho e não perde isso não. E ainda dá tempo, pega esse aviãozinho, manda para quem está precisando, porque isso é um assunto da gente ficar caladinho e ouvir ali agora. A tricologia integrativa, como eu falei, a gente vai avaliar o ser humano como um todo, né? Então, o primeiro passo é o acolhimento. O acolhimento, no receber esse paciente, não saber que, não se preocupar só em fechar um protocolo, em passar ativos para que ele use, não só no financeiro. O primeiro passo é o acolhimento dessa pessoa. Você ter empatia pela dor do outro, você ter mais amor pela dor do outro, certo? Em segundo lugar, você fazer uma boa avaliação. Uma avaliação do couro cabeludo, uma avaliação de como que é a rotina desse paciente. Ele faz atividade física? Ele se alimenta direito? Porque muitas vezes o problema dele é só falta de água. Muitas vezes o problema dele é uma desbiose intestinal. Bebe. Pelo amor de Deus, bebe. É uma desbiose intestinal. Então, eu atuo junto com outros profissionais também, porque eu não vou tratar tudo sozinho. Eu preciso ter conhecimento para eu direcionar. Mas eu vou trabalhar com nutricionista, eu vou trabalhar com um endócrino, muitas vezes, que muitas vezes essa queda capilar é um desequilíbrio hormonal. Sim. Certo? Eu vou trabalhar com a conscientização desse paciente que ele precisa mudar de vida. A primeira pergunta que eu faço para os meus pacientes: você está disposto a mudar? Quais são os seus hábitos, né? Exato. Está disposto a mudar? Já teve paciente que disse não. Eu tive um paciente que ele me relatou que ele tomava cerveja todos os dias e numa quantidade um pouco acima do que é normal. Quem testa? Que não é normal. Se eu tomar 2 copos, estou dormindo. Exato. Do que é normal. E, além disso, ele fumava. Está disposto a mudar? Não estou. Preparada? Não estou. Eu falei, então, infelizmente, você não serve para ser meu cliente. Porque precisa ter um comprometimento. Não adianta eu vender uma cura para ele, que não existe, né? E depois ele se frustrar. Então, o primeiro passo é: estar disposto a mudar? Estou. Então, vamos trabalhar junto. É 50% do paciente, 50% sou eu. E aí ele vai procurar os outros médicos, os médicos responsáveis pelas outras. Vai precisar de uma suplementação, procure um nutricionista. Vamos medir os índices também de intoxicação desse cliente. Na terapia integrativa, a gente consegue medir, através da biorressonância, a gente consegue medir quanto de chumbo tem no seu organismo, quanto de alumínio tem no seu organismo e como isso tem te prejudicado. Que fantástico. Vocês viram quietinha. Aí? Vocês viram? Ó, pessoal. Fiquei quietinha, Isso que ele está trazendo aqui é extremamente importante. Por diversos fatores. Porque tudo que nós nos alimentamos tem coisas que não são digeridas. Nós não temos enzimas para quebrar. E aí torna de forma acumulativa. Cumulativa é diferente de acumulativa. Que a gente consegue biotransformar ele e ser excretado. Exato. E as pessoas não fazem essa ideia. Pessoas que têm hábito de cozinhar em casa, raspando a panela para poder soltar no fundo da panela, se você compra uma panela de teflon, que tem um teflon, e em seguida, daqui a 2 meses, está tudo ali arranhado, para onde está indo esse microplástico? Para onde está indo? Para dentro do seu organismo. Para dentro do seu organismo. E o organismo não tem enzimas para quebrar esses microplásticos. Nós Você vai se intoxicando gradativamente. Nós temos um exame que é feito em laboratório, que é de campo cego. Exame de campo cego nós fazemos em diversos achados toxicológicos para identificar frações disso.
Exatamente. Isso que ele está trazendo é muito sério. Isso ali é também mudar hábito. Exato, mudar hábito. Ao invés de você pegar uma colher, a minha panela é de alumínio. Tem gente que pega uma panela de alumínio lá, raspa, né? E aí tudo isso vai gerando esse acúmulo. Exatamente. Tudo é uma conscientização. Aí eu começo a conscientizar as minhas pacientes. Gostei olha, a panela de alumínio, no cozimento, ela solta fragmentos de alumínio que não faz bem ao nosso organismo, porque nosso corpo justamente não sintetiza essas toxinas, né? O Teflon a gente tem... A gente chama de limalha de alumínio, né? Isso. As limalhas, você pega um ferro, você lixa o ferro, aquele Sim. pozinho que fica são as limalhas. Limalha de ferro, limalha de chumbo, limalha de cobre. Exato. E raspando aquilo ali, você vai para o organismo, você coloca. Exatamente. E aí tem a questão da Teflon, surgiu um estudo científico recente falando justamente sobre isso, sobre como isso é ruim para o nosso corpo. E aí a gente saindo das panelas, a gente vai para o cosmético, né, Edivaldo? Bom, aí agora, pessoal, se você quiser, nós entramos na integrativa, entramos falando sobre panela, e se eu disser para vocês, se a gente fosse parar aqui para falar de panela, nós teríamos aqui, acho que uma série de material, porque a gente fala de a panela que é de alumínio, a panela de alumínio temperada, a panela de aço inox, um monte de coisa que as pessoas não fazem ideia. E cada variação de temperatura que aquela panela se submete e que queima, e ainda tem mais. Quando você cozinha um determinado tipo de alimento e você raspa ali, tem alimentos que automaticamente se liga a limalhas dos metais que está ali quando você está raspando. Vocês dois agora me deixam numa situação bem complicada. Eu acho que eu vou ter que chegar em casa, abrir minha... Gente, eu vou ter que jogar minhas panelas fora. Não, você precisa... É mudança de vai hábito. Trocando aos poucos. Trocando. Vai trocando aos poucos. Eu fui lá em casa agora, fui ver se tá raspadinho, né? Você entendeu? Quando a gente pega microplástico dos teflons, Teflon não é meio transformado no meu organismo. Exatamente. E aí a gente tá falando de panela, mas a gente pode ir para os chás. Os chás de saquinho. Sim. Que a gente toma, que é natural, o chá é natural, né? O chá realmente é natural. As ervas são naturais. Mas já tem estudos que falam dos microplásticos que tem dentro daquele chazinho. Então, a melhor forma ainda é a gente comprar a erva, fazer in natura, fazer a difusão e tomar o seu chá. Mas a gente quer tudo... Tem que voltar lá pro tempo. Tem que voltar. É por isso que eu digo, eu amo a história indígena. Isso. Eu amo a história dos nossos avós. Pega ali, arranca ali. Lá na roça tem um monte de pé de Oropronobis pra caramba. Eu adoro. E agora, recentemente, aquela briga dos Oropronobis de proibição ali, porque encontrou um monte de coisa ali. Eu arranco lá e como Oropronobis na salada direto. Mas o que acontece, Val? Essa briga de proibição, a gente vai... Você é farmacêutico, eu estou cursando biomedicina e a gente vai para um âmbito... Uma guerra muito... Mercadológica. Que assim, quando a gente vai ver, a medicina comum, ela não foi feita para curar. Ela foi feita para mediar a doença. Então, você está sendo boazinha. Porque eu não quero agredir. Eu não quero agredir. Não. Mas assim, ela foi feita para mediar a doença. Não, é que ela está completamente certa. A medicina... E eu quero ouvir agora... A medicina curativa é diferente da medicina preventiva. A curativa visa dinheiro, visa mercado, visa economia. A medicina preventiva, ela não tem gasto, ela tem hábito, mudança de hábito. E o que ele está trazendo aqui é mudança de hábito. Exato. Exatamente. Continue. Então, como você falou, Sara, a gente está voltando lá para os primórdios. Isso. O que mais me encantou na terapia, na tricologia integrativa, foi justamente que eu já tinha esse conhecimento. Eu sou do interior da Bahia, então minha bisavó era indígena, minha avó era indígena, minha avó tinha remédio para tudo. Minha avó tinha
fungicida, a gente fazia desparasitação naturalmente. Isso, eu também passei por isso. Sabe? E acho fantástico. Então, o tempo todo, nos meus cursos, as alunas falam, você fala muito da sua avó. Eu falei, porque é a minha raiz. E hoje, na terapia integrativa, eu consigo acessar esse conhecimento e me arrependo até de não ter buscado mais, porque às vezes a gente apaga alguma coisa da nossa infância, né? Então, eu poderia ter aproveitado mais da minha avó para hoje eu estar até mais um pouco adiante nessa questão da tricologia integrativa. Conselho de Alice, se você tem avó de interior que botou você para tomar um chá de alumã, tome! Amarga, mas cura. É maravilhoso. E aí, pessoal, agora vamos passar para o segundo tema que ela falou e eu cortei, era sobre os cosméticos. E aí tem... Agora, antes dos cosméticos, você que está vendo esse podcast, não pode deixar de curtir, compartilhar, ativar os sininhos, as notificações e outra, dá o like lá. Vamos lá. E assim, Val, vamos ver se a gente bate 10 mil. O outro podcast 20 bateu, assim, foi um grande sucesso. Eu acredito que esse tema daqui vai chegar muito mais, só depende de você. Vamos lá, dá o like pra gente. Manda ver. Quero todo mundo aí, ó, compartilhando. Eu tenho muita coisa ali. Desculpa, Val, te cortei, porque eu tô assim, doida pra saber entrar nesse assunto do cosmético, porque é contraditório. Tratar o cabelo, fazer a terapia junto com a questão do cabeleireiro, né? Dentro do salão de beleza tradicional, certo? Então, primeiro eu quero ouvir você falar sobre a questão da indústria, do cosmético, do produto, para que eu vou te fazer algumas perguntas, assim, que me fizeram para eu te fazer. Então, vamos lá, fala primeiro. É uma pena que aqui não tem uma casa de abelha. Vou falar com o editor para botar aqui uma casa de abelha, que vai de baniboda, porque agora ele vai mexer em uma casa de abelha, sabe, né? Vai sim. Sabemos que o cabelo... Eu vou ficar em cima do muro. O cabelo é a moldura do rosto, né? Exato. A mulher eleva a autoestima de uma forma... E você perdê-los por qualquer questão, seja de saúde ou processos químicos em casa ou de forma inadequada ou produtos inadequados. Então, tratar o cabelo, fazer a terapia é um processo longo. Sim, você vê a resposta, é um processo longo. Sim. E você não quer esperar esse processo. Exato. Né? Então, vamos começar pelos produtos para que a gente possa ter algumas perguntas gravíssimas e seríssimas para fazer para ele. A gente vai começar falando de produtos do uso do nosso dia a dia. Voltando para a terapia, para a tricologia integrativa, a gente tem que tratar como um todo. Então, aquele hidratante que a minha paciente usa todos os dias, que ela comprou pagou uma grana naquele cosmético, e aí você vai olhar na formulação qual é o primeiro ativo que tem naquele produto, petrolato. Que nosso corpo não sintetiza. Derivado do petróleo. Né? E aí ela vai se intoxicando. A gente fala, a cosmética tá uma desonestidade com o cliente de forma tamanha. Porque hoje no mercado você encontra tudo. Nas casas de cabeleireiro você encontra tudo que você quiser. Desde alisar, cachear, o que você quiser fazer. Porém, e o risco? Eles até colocam lá pequenininho na bula, né? Mas a pessoa quando vai fazer, ela não crê que aquilo é verdade. Que ela pode ter um corte químico, ela pode ter uma intoxicação com aquele produto. Né? Então, é bem complicado. É uma casa de maribundo. Não, é uma casa de maribundo, mas entenda uma coisa. Você, como terapeuta capilar, tricologista e cabeleireira consciente, você tem que trazer esses temas para cá. Porque eu posso dizer para vocês aqui um monte de coisa a respeito do que ele está falando. E eu não tenho preocupação em falar nada. Um exemplo claro. Cosmético está no cabelo. E nos lábios. Como é aquela pomadinha que todo mundo, as crianças adoram? Exato. Qual é aquela pomadinha que a criança agora tem uma febre? O Camed. Camed. Sim. Camed. Velho, vai na formulação do Camed. Vai na formulação do Camed. E o pior, Val, esses excesso de petrolato. Vai lá. Aí ele tá lá. Agora tem duas embalagens.
em uma das embalagens não tem a formulação mais petrolato. Você não pode, e a criança está ali o tempo todo botando para dentro, botando para dentro. E hoje a gente sabe que, ele aproveitando esse gancho, qual é a concentração mínima tóxica, qual é a concentração média tóxica e qual a concentração máxima tóxica. E a máxima a gente mede por alguns conceitos específicos, nível de intoxicação elevado que leva a toda alteração fisiológica. Exatamente. Como ele trouxe mais cedo, falando sobre a desbiose, que muda a biota do meu organismo, que ela vai falando exatamente a respeito. Entendeu, Sara? Então, é um tema muito importante, porque as mães não sabem disso. A minha filha está cada vez mais cedo com gatilhos de queda de cabelo. E cada dia que passa está ficando pior. Né? A gente viu aí, ele deve ter atendido muita cliente que teve queda de cabelo pós-Covid. Sim, como é que foi muito. esse momento para você? Muito. Foi a época que as pessoas mais me procuravam. Porque além do estresse do Covid em si, né? Teve a questão emocional e as pessoas... Nutricional. O Covid foi só o gatilho. O estresse do Covid. Mesmo quem não tinha tido Covid. Porque a própria doença, o Covid, é uma doença inflamatória. Então, a gente espera que tenha-se um eflúvio, que é uma queda momentânea por conta de um desequilíbrio. Mas muitos não tiveram Covid, mas tiveram a queda capilar. Por conta das emoções, por conta da baixa de vitamina, do confinamento em si. Isso. E das relações interpessoais. Essa parte a gente não vai falar. Porque teve gente que se apaixonou mais, nem conhecia o marido ou a esposa porque saía para trabalhar muito cedo e voltava muito tarde, e aí passaram a viver juntos. Gente que se até casamentos, enfim. Mas ele dentro hoje da tricologia e terapia capilar, quando você falou que faz um acolhimento, essa palavra que você falou, eu simplesmente adorei. E esse acolhimento. E muitas pessoas hoje querem realmente, uma mulher principalmente, quer ter esse acolhimento. E aí passa por uma ficha de anamnese. Você também disse, que eu também gostei pra caramba, que você trabalha de forma integrada, né, com outros profissionais, o endocrinologista, o psicólogo, nutricionista, porque a gente sabe que muitas vezes aquela coisa pode ser multifatorial, isso, né? E sendo multifatorial, a gente tem que realmente trazer essa informação. Agora, dentro hoje das doenças, qual a que você gosta mais de tratar e que você vê assim um resultado que realmente, poxa, esse resultado aqui eu consigo dessa forma, ou com cosmético, ou com equipamentos, com ferramentas, com ativos. Quais que você percebe que tem um melhor resultado? Né? E aí eu vou fazer outra pergunta, Sara, rapidinho. Uma outra pergunta. A Bahia é um ambiente favorável para tratar? As pessoas são educadas para serem tratadas? Porque tem muito isso também. Tem pessoas que não são educadas para serem tratadas. Isso. Quer resultado, mas não quer participar do tratamento. Isso. Não quer participar do processo. Do processo, A primeira pergunta, o que eu mais gosto de fazer? Bom, não tem assim uma patologia que eu diga assim, que eu mais gosto de tratar assim. O que eu tenho mais resultado hoje, porque quando o paciente corrobora comigo, é na alopecia androgenética. Alopecia androgenética. Isso, que é a calvície masculina e feminina também, porque antes só falava na calvície feminina, ou masculina, mas hoje eu tenho muitos pacientes com alopecia feminina, alopecia androgenética feminina. Ou porque já existia uma vergonha, um tabu para explanar que isso é um problema e que precisava ser tratado? Na verdade, Sara, a alopecia androgenética feminina, historicamente, ela só era para ser desencadeada depois da menopausa, onde a gente tem uma baixa hormonal, uma baixa nutricional, uma baixa de produção de colágeno. Então, ela era para desencadear depois da menopausa, certo? Só que com essa indústria que a gente falou antes, né, de cosmético, de hormônio, de estresse, né, a mulher, ela pegou um papel que muitas vezes não era dela, uma responsabilidade que não era dela. Então, aumentou muito o nível de cortisol dessa mulher, aumentou muito a rotina dessa mulher. Então, eu já tive pacientes com 28 anos, praticamente calva, na área frontal. Tem cura?
Não tem cura, tem tratamento. É uma patologia que você tem que estar sempre tratando. Primeiro a gente faz a avaliação e eu sempre digo, onde há folículo, há esperança. Então, é uma alopécia também que quanto mais tempo você passa sem buscar o tratamento, menos você vai ter resultado. Então, o tempo é essencial na alopecia androgenética, tanto feminina quanto masculina. Hoje os homens estão cada vez mais buscando, porque a maioria não querem mais ficar calvo. Sim. E a gente tem resultados excelentes, tanto com aparelhos, microagulhamento, laser, quanto com tecnologias, exossomos, intradermoterapia. A gente tem bons resultados. E cosméticos de qualidade, que entreguem ativos. Eu sou mais da fitoterapia, então eu procuro usar cosméticos que têm ativos naturais, porque hoje nós temos nos produtos naturais ativos que combatem junto com os fármacos e muitas vezes a gente tem um resultado até melhor sem efeitos colaterais. Sim. Perfeito. Então eu procuro sempre usar ativos naturais, os óleos essenciais, os extratos. Então, E, Eli, Amigo, eu vou até complementar um pouquinho o que ele está colocando, Sara, que foi isso. Por incrível que pareça, semana passada até vieram no meu direct e me fizeram a pergunta a respeito de alopecia androgenética, né? Sim. E óbvio, claro que a gente, quando está falando sobre isso para alunos e para profissionais dentro da área da tricologia, a gente procura esclarecer um pouco o que é para o pessoal entender. Sim. Porque são 3 situações: alopecia androgenética, androgênica e genética. Né? São 3 coisas que muitas pessoas confundem muito sobre isso, né? A genética é que você herdou geneticamente queda. Androgênica ou androgenética, a androgênica é alteração hormonal. Exatamente. E a androgenética é que as alterações hormonais herdadas no seu, né, na sua linhagem celular de pai para filho, filho para pai, ou de pai ou mãe para criança. Então, as pessoas têm muito isso. E existe uma dificuldade muito grande das pessoas terem esse diagnóstico, né? Exato. Muito grande. Isso é muito importante o pessoal entender esse caminho. Não é fácil diagnosticar. Né? Não. Só com a equipe multidisciplinar. Só com a equipe multidisciplinar tem um exame que a gente chama de tricograma, que você faz em laboratório esse exame, que a gente arranca alguns folículos e aí manda para laboratório para ver o índice desse hormônio do DHT, que é a dihidrotestosterona, para ver o índice dessa dihidrotestosterona nesse folículo. Então, através desse exame, a gente consegue ter a certeza assim, que é a alopecia androgenética. Mas a maioria das pessoas me procuram para uma queda. Meu cabelo está caindo. E aí, quando eu faço a avaliação nesse paciente, eu percebo que não é só uma queda. Porque, ao contrário do que todos pensam, a androgenética não é uma queda. A alopecia androgenética, ela é um afinamento folicular. Então, essa enzima, existe uma enzima, assim como a farredutase, que está ali na bainha reticular desse fio, ali tirando a força desse fio de sair para o externo. E que tem tratamento, mesmo que prolongado, mas tem. E isso tem tratamento, mesmo que prolongado. E assim, a gente tem a genética, como o Val falou, e a gente também tem a epigenética. Tipo, você pode ter uma predisposição genética, sim, mas você pode não desenvolver. Sim. E por que você não desenvolveu e meu irmão desenvolveu? Sim. O seu estilo de vida. Sim. Por isso que toda vez que eu vou estar disposto a mudar, porque você precisa mudar o seu estilo de vida. Você tem uma patologia, é como uma pessoa que tem diabetes. Se você tem diabetes, você vai continuar comendo açúcar? Não pode. Essa é a gente chama de epigenética. Epigenética. Porque aí está fora da genética, mas você provocou. Exatamente. A alimentação para mim é a base de tudo, né? Quando você começa a tratar realmente de dentro para fora, você tem resultados fantásticos. Não só na questão estética, né? Como a questão... eu passei agora, eu queria até esclarecer isso com vocês. Eu tô bem caladinha, porque eu tô assim sedenta para ouvir vocês dois
porque eu fiz alguns procedimentos cirúrgicos, né? E eu percebi, agora eu como leiga vou falar a mesma coisa, que eu tive queda, né, capilar. Cheguei a comentar com você, Val, e eu comecei a procurar um tratamento. Hoje eu uso um cosmético apropriado para a queda capilar, que nós chamamos de eflúvio, que é uma queda momentânea por de conta uma marca também é natural, tal, aquela coisa toda. Qual que é a marca? Tactus. Toctus. Excelente. E eu faço uso também fiz microagulhamento, fiz uma enzima, né, na categoria B12, B não sei o quê. Você fez a intradermoterapia que faz um blend de vitaminas. Dói. Eu não senti nada. Não dói. Dói, senti. Val? Dói. Você já fez? Não. Tá certo. Não dói. Assim, eu não consigo, não sei se a minha ansiedade faz com que eu queira logo ver o resultado. Mas se você, Sara, qualquer coisa que fizer em você vai sentir alguma coisa. Porque Sara tem que tomar... Vocês acreditam? Tem dia que Sara tem que tomar... toda calminha. Sara tem que tomar Rivotril de litrão para se acalmar. De litrão. Não se pode. O chá de Sara tem aquele chá alecrim. O alecrim para... Dourado. Filha, tem que ser... Eu vou esquecer, Val, e vou focar em Eli aqui, que eu tô bem quietinha. Vocês acreditam? Eu assim, calma, plena, do jeito que eu tô aqui? Não, ele tá mentindo. Sim, e eu não consigo ainda ter a resposta que eu gostaria de ter, né? E isso me deixa um pouco desmotivada, porque você quer respostas e tal. Mas a pergunta que eu tenho para fazer para você: existem doenças que são características, tá vinculada à queda do cabelo, né? O câncer. Sim. Hoje já tem até aqueles aparelhos que colocam, eu quero que vocês me ajudem. Quando tá fazendo fazendo gelificação, para fazer vasoconstricção. Eu quero que você converse comigo. Quais são as doenças que provocam a queda ou a quebra ou afinamento, eu não sei como é que chama, por isso que eu gostaria que você esclarecesse. E tem procedimentos que são feitos. A bariátrica é um deles. Sim. Nunca vi. A pessoa que faz bariátrica perde o cabelo. Sim. E perde, mesmo suplementando, perde o cabelo. Se não perde a quantidade, perde a qualidade, o cabelo fica... Por que isso? Primeiro, o bariatricado, ele tem um déficit gigante de vitamina. Ele tira a parte do intestino que é responsável pela absorção dessas vitaminas. E aí ele toma vitamina sintética. Sintético, nosso corpo entende que não é dele. Então, aquilo ali, a absorção vai ser pouca. Então, o bariatricado, ele a vida toda, ele vai ter déficit de vitaminas. Então, esse desequilíbrio, o nosso cabelo vai cair toda vez que houver um desequilíbrio. Por isso que a gente tem que estar corpo, alma e espírito tudo certinho. Porque toda vez que tiver um desequilíbrio, vai ter queda capilar, que é o que nós chamamos de eflúvio, que é uma queda momentânea, mas que ela pode, assim que passar o trauma, vai normalizar. Esse cabelo vai crescer, claro que vai demorar um pouco, porque esse cabelo ele vai entrar na fase de crescimento, na fase anágena, e demora. Se você ter uma perda longa, você vai ter esse cabelo aí normalizado com 1 ano, 2 anos. Não é de uma hora para outra. E pode acontecer, tá normalizando, tá ficando bonitinho, tá tudo ficando organizado, acontece de novo, perde de novo? Acontece de novo, perde de novo. Toda vez que houver um desequilíbrio. Já teve pacientes minha de chegar para mim com eflúvio por conta do emocional. Vamos dizer assim, que para mim é a patologia mais difícil de tratar eflúvio. Porque eflúvio, ele é sazonal. Entendeu? E ele depende do outro cuidar, não só de mim. Eu posso fazer o que for. Eu posso fazer enzimas, eu posso fazer exossomos, eu posso usar as melhores tecnologias, mas se ele não fizer a parte dele, não tem resultado. Entendeu? Então, para mim, é uma das patologias mais difíceis, porque vamos dizer que se fosse minha paciente, estou tratando Sara. Sara passou por uma cirurgia. Mas se você me aceitar, eu quero ser. Com certeza. Sara passou por uma cirurgia. Sara teve... Não faz questão, Sara. Olha. Faz questão. Você marca hoje, ela... Oh, meu Deus. Não pode. Primeiro é comprometimento, é semanal. Eu vou... semanal. Sara, presta atenção. O que ele está trazendo aqui
Me perdoe, Sim. vou esclarecer para as pessoas aqui. As pessoas não dão a devida importância que deveriam dar para tratamento capilar, seja ele por trauma, Sim. cirurgia, genético, epigenético, qualquer coisa. Você só dá o valor quando você perceber que toda a sua beleza capilar está comprometida, que você vai arrumar o cabelo e não consegue fazer o que você fazia outrora quando tinha muito cabelo. Exato. É isso aí. Exato. Então, quando você vai a um médico e o médico passa um tratamento, você coloca no seu celular a hora de tomar, você acorda de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, para tomar o medicamento que o médico coisa. Mas o tratamento, as pessoas querem imediatismo. Exato. Tem ali imediatismo? Exato, tem. Tem imediatismo e tem essa falta de comprometimento. Porque a gente faz um tratamento em clínica e eu indico alguns cosmecêuticos para você tomar, alguns cosméticos para você passar em casa à noite, de manhã e tal. E aí simplesmente você não passa. E aí você diz que esqueceu. Por quê? Porque quando o médico passa o remédio, você sabe que vai trazer malefício para o seu rim, para o seu fígado, que você vai ter efeitos colaterais, mas você toma mesmo tendo efeitos colaterais. Você faz lá intradermo? Faço. Faço. Quantos pacientes abandonaram o tratamento? Vários. Por quê? Por conta da dor. E não é uma dor por dor, é uma dor que, vou falar pra você que a gente tem um limiar de dor e as pessoas realmente é uma coisa assim, não faz ideia. Aí depois, Sara, se arrepende. Exato. É uma dor, não é uma dor aguda, é uma dor suportável, porque antes de eu fazer todos os meus procedimentos, eu faço primeiro em mim. Pra saber o intradermo é aquilo que eu fiz? Psicopata. Isso. Eu faço primeiro em mim pra eu saber se isso dói. Eu faço primeiro em mim pra saber se dói ou não. Microagulhamento, eu fui... quando eu tava no curso, eu falei, não, eu quero ser modelo. Porque eu preciso saber qual é a dor que o meu paciente está sentindo. Não, existe. Sara, mulher para dor é psicopata. Porque se fazer tratamento de dor é em homem. Entenda uma coisa, tem homem que eu mesmo, se arrancar um fio de cabelo da minha orelha aqui, já tô gritando, ai! É sério, mulher nasceu com um botão de sentir dor incrível, velho. Agora tem gente que abandona, infelizmente. Pois deixa eu te dizer, Val. Lá vem ela. Deixa eu te dizer que as pacientes que mais abandonaram o tratamento foram as mulheres. Mas você sabe por quê? Os homens, eles não me dão trabalho. Eles ficam envergonhados ali. Incrível. Eles ficam ali envergonhados. Não, é sério. Os homens, eles ficam assim. Teve um paciente que eu fazia microagulhamento nele, ele conversando no WhatsApp. Aí eu falei, não tá doendo? Ele, não tô sentindo nada. Não tá doendo? Não tô sentindo nada. Tem uns que falam, dá umas beliscadinhas. Mas assim, os homens têm sido melhores pra dor do que as mulheres. Viu? Bom, então sou eu mesmo que meu limiar de dor é fraco. Eu assumo aqui publicamente. Por isso que eu não tenho nenhuma tatuagem aqui. Eu tenho vontade de fazer um monte de tatuagem, fechar o braço, mas não tenho por causa do negócio de sentir dor. Inclusive, estou para fazer um procedimento aí que vocês vão ver logo depois, que é a sobrancelha aqui, tá? Né? Então, eu tô até pensando na dor que vai causar. Então, é assim. Agora, Eli, aproveitando aqui, fala um pouquinho sobre disbiose para as pessoas. Antes disso, você que está assistindo... Sim, Fá. Par, ímpar. Ímpar. Fale você. Você que está... Eu ganhei. Você que está assistindo agora esse podcast, mande para todos os profissionais da área de tricologia, porque esse assunto tá fantástico, tá? Comenta, compartilha, curte nossa página, liga o sininho do YouTube, com certeza vai ser um sucesso. E para quem tá precisando, conteúdo incrível. Você realmente está de parabéns. Mas antes de você perguntar sobre esse tema aí que eu não sei falar, eu vou querer trazer a profissional cabeleireira Eli e a profissional tricologista terapeuta capilar integrativa Eli também. Tem um problema que eu queria tirar dúvida com você. Não, aqui não é lugar de tirar dúvida. Mas eu quero tirar dúvida com a cabeleireira e quero tirar dúvida com a tricologista. Aí é mais caro, viu, Eli? Aí você já pode cobrar, que é consulta ao vivo aqui. Isso. Eu tenho meus cabelos brancos. Sim. Idade! Nossa, mas eu não quero assumir. Eu tenho meus cabelos brancos, que são lindos, não.
e que eu tenho que, eu gosto, quero cobrir. Eu já troquei a coloração, já botei uma coloração natural, justamente para que não haja mais, assim, porque com esse problema da queda, eu tenho tido algumas preocupações com relação a isso. Como é? Eu tenho que colorir os fios brancos, cobri-los, e tenho que continuar o tratamento da terapia. Olha que contraditório. Eu estou estragando para tratar, eu estou tratando para estragar. O que eu estou fazendo? Mas eu não consigo parar de cobrir, com certeza, para as mulheres 40 mais, 50 mais, deve estar passando por esse problema também. Mulheres na menopausa, na pré-menopausa, também deve estar passando por esse problema. Só que tem assim a questão da vaidade, da estética. Ninguém quer assumir, principalmente as mulheres. Para um homem é um charme, mas para as mulheres ainda o cabelo branco é um tabu. E eu passo por isso. Então, o que fazer? O que é que você me orienta como uma profissional cabeleireira e como uma profissional terapeuta? Me ajude. Você vai ligar lá pro salão, vai ver se a agenda tá aberta, vai ver lá pra usar. Velho. Tenho certeza que 70% tá passando pelo mesmo problema. Com certeza, viu? Com certeza. Com certeza. Então, me ajude. E você fique caladinho, quietinho. O diferencial da terapia integrativa é justamente isso, da tricologia integrativa é justamente esse. Por quê? A mulher, ela é cíclica, né? Hoje ela quer branco, amanhã ela quer preto, amanhã ela quer ruivo. Eu só quero loiro. Ela quer loiro, mas ela tem uma patologia. Então, o diferencial é justamente esse, é você entender aquela pessoa e procurar a melhor forma. Então, hoje, já tem colorações menos agressivas para se colorir os fios brancos, né? Eu não sou radical dizer, não, você tem que ficar... Não, o cabelo é a moldura do rosto e o cabelo mexe com as emoções da mulher. Se ela tá com o cabelo com os fios brancos, ela se sente feia, ela se sente envelhecida. E isso vai aumentar o nível de cortisol dela, que pode gerar uma queda. Exatamente. Entendeu? Então, o meu papel como cabeleireira e como tricologista é ajudar aquela cliente, vamos colorir, mas vamos colorir de uma forma mais terapêutica, mais saudável. Né? E a cobertura de branco, ela demanda uma frequência. Demanda uma frequência. Aí, o que a gente faz? Procura estender um pouco mais essa sessão de coloração, mas é o que eu sempre falo. Como cabeleireira e como tricologista, o que você vai usar, o cosmético que você vai usar para equilíbrio dessa microbiota do couro cabeludo, para tratamento desse fio, é o que vai definir o que você pode ou o que você não pode. Ah, Elis, mas lá na sua clínica faz mechas? Faz mecha. Porque eu sou cabeleireira em primeiro lugar, né? Faz mecha. Como é que é feita essa mecha? De uma forma mais criteriosa. O seu cabelo, você quer um loiro platino. O seu cabelo pode ter um loiro platino? Não pode. Então, vamos chegar a um equilíbrio? Ou seja, o conhecimento da tricologia e a terapia tornou ela não somente profissional para tratar de queda de cabelo, mas para ser muito mais consciente naquilo que cabe para cada tipo de cabelo. Porque realmente a gente sabe. Né? A gente sabe que você quer, mas você pode ter? Exato. Você quer, mas você pode ter? Né? Eu quero. Pode? Não pode. E principalmente hoje que muitas pessoas têm, graças a Deus, que ele pode falar com propriedade, que acabou aquela ideia dos cabelos platinados. Isso. Porque você um dia vendia uma mecha platinada, no outro dia você vendia um mega hair. Um mega hair, exatamente. Foi aí que deu o boom do mega hair. Foi exatamente aí. Porque os fios, o platino, ele é ausência de pigmento. Se você tirou toda a melanina daquele cabelo, como é que está o seu córtex? Não existe mais. Então, aquele cabelo não tem estrutura nem para um tratamento. As proteínas não têm onda. As proteínas sintéticas que a gente vai colocar através das hidratações, da nutrição, da reconstrução, não tem onde se estruturar. Então, o fio ali está vazio. Já era, não tem PT. E ali quebrou, não tem tratamento que vá repor. Há quem diga que existe tratamento para quem tem cabelo extremamente platinado branco, ampolas de AGF,
ampolas, banho de tesoura, né? Banho de tesoura, ampola de AGF. Há quem diga, não sou eu que estou dizendo, eu ouvi outro dia na internet, ampola de AGF para quem tem cabelo platinado, destruído. Ampola de AGF, conhece? Não, meu irmão. Álcool, gasolina e fogo. Só tem esse jeito. Porque você faz aquela corte à vela, não é corte à vela? Corte à vela. E aí que vai queimando. Que figura é essa? Eu ouvi, tô passando pelo preço que eu comprei, né? Passa pelo preço que eu comprei. Mas sabe o que é isso? Lá no seu espaço tem esse tratamento? Não. Eu sou da linha de ali. Eu sou da linha, não faço por fazer, né? Não é isso, não dá, acabou. Até porque ali, nós profissionais que trabalhamos com beleza, estética e cosmético, eu não gosto nem de questionar conhecimento de pessoas. Exato. Cada profissional tem o seu conhecimento, tem o seu aprendizado. Há quem busque mais e há quem fique para trás. Ali é uma pessoa que se destacou e foi buscar muito mais. Ela foi mais além. Quanto tempo de profissão ali? De profissão, 22. 22. Como terapeuta capilar? 7. Demorou 15 anos, praticamente, para ela entender a importância da terapia e tricologia na vida dela. Se ela tivesse feito isso lá atrás, bem lá atrás, sabe onde ela estaria agora? Na NASA. Entende? Na NASA. Mas é como a gente colocou, é tudo no momento certo, né? Tudo no momento certo e com essa tranquilidade, com esse equilíbrio que ela está falando aqui, eu imagino uma paciente sendo atendida por ela. Me diz me perdoe, Val. Você hoje oferece cursos, né? Sim. Na área de tricologia, Sim. Não é isso? O forte do seu curso é fazer essa tricologia integrativa ou você fala da tricologia tradicional? Não, com certeza a terapia integrativa. Existe uma procura muito grande hoje no mercado para esse tipo de tricologia? Existe. Ou você enfrenta essa dificuldade em conscientizar esses profissionais que ele precisa trazer para dentro do seu currículo, para dentro da sua história, a questão do cuidado com o cliente, né? Porque não é só vender cosmético, não é só vender serviço. E o que você está falando aqui é encantador. Eu queria até aproveitar isso. O tempo que nós estamos aqui não é o suficiente para trazer o conhecimento de Ali que ela tem. Então, se você está precisando tirar alguma dúvida, deixa aí a pergunta para isso. Você precisa curtir, comentar, compartilhar e deixe a sua pergunta que eu vou me responsabilizar junto com a equipe em passar para Eli responder para você. Tá? Se você busca esse curso, acredito que aqui em Salvador, como tem uma resistência muito grande, principalmente dos profissionais, e entender a importância da terapia, eu tô aqui calada, assim, muito feliz em saber que hoje existe o Beleza Mais Forte, que pode trazer esses profissionais para essa bancada, para esclarecer para aqueles dali que estão precisando saber disso. E que a nossa região, por ser uma região com muito sol, com muita praia, deveria ser o número 1 de profissionais terapeutas que entenda isso. Então, você que faz terapia, você que é profissional, você que está vendo a necessidade do seu cliente, que atende um público 40+, que atende um público bariátrico, que atende um público de diversas formas, que busca de você o resultado, esse é o momento. Exatamente. Em procurar Eli. Então, me diga, qual é o grande desafio hoje que você enfrenta na sua profissão, em termos de conscientização profissional, em trazer profissionais para fazer curso com você? Exato. Existe uma busca muito grande sobre a terapia capilar integrativa, mas, infelizmente, em contrapartida, tem muitas empresas de cosméticos vendendo a terapia como se fosse algo banal. Você usa... Achei alguém que está concordando comigo. Banalizou. A tricologia banalizou, está banalizada. Boa, venha, bata. Então fale, Eli. Mas é verdade. Banalizada. Justamente porque, assim, hoje as empresas querem vender produto. E aí essas empresas oferecem cursos de um dia, cursos de uma tarde, e o profissional sai com um certificado achando que é de terapeuta capilar, né? E a terapia capilar, você não aprende de uma hora para outra. Eu tenho 7 anos e eu continuo estudando sobre título de informação. A terapia capilar e a tricologia. Você vai morrer estudando. Exatamente. Bem-vinda. Exatamente. A gente o tempo todo está estudando e aí vem uma aluna, você lança um curso e ela pergunta,
quanto é? Elas querem fast food. Não, você vai ter que dispor de no mínimo no mínimo 10, 15 dias para você ter o conhecimento inicial, para você começar a conhecer sobre patologia, sobre o corpo humano, sobre como funciona cada órgão do nosso corpo, o que cada órgão sintetiza, qual a função de cada órgão. Mas como eu vou fazer tricologia, terapia capilar? Como eu vou fazer um curso de terapia capilar e eu vou estudar sobre o corpo humano? Como é que você vai saber o que está acontecendo com o corpo humano se você não estuda sobre ele? E aí, isso é algo... Olha o que ele está falando. Pessoal, você que está... Vou até complementar essa fala de Eli. Não dá para você estudar tricologia e terapia capilar sem você conhecer o sistema fisiológico. Não tem. Vou falar de alopecia androgenética, ou genética, ou androgênica. Sim. Sem saber o que é minimamente de endocrinologia. Já era. Como é que eu vou falar sobre um ativo que promove vasodilatação se eu não souber... Se você não sabe nem o que é sistema circulatório, se você não sabe o que é uma artéria, se você não sabe o que são capilares sanguíneos, você não sabe o que é uma célula. Aí já é... Será que tem? Tem. Sério, amigo? Tem. Posso me dar as honras? Você que é terapeuta capilar, você que é tricologista, você que trabalha com cuidados com cabelo, estuda pelo menos o que é uma célula, pelo amor de Deus. Estuda pelo menos o que é uma célula. Não se forma cabelo sem ter duas células mínimas, queratinócito e melanócito. A partir daí, tudo que acontece. E ali está trazendo uma grande oportunidade de levar esse desconhecimento para todos os profissionais que trabalham com terapia e tricologia capilar. E aí, Eli, vou voltar à minha pergunta, Sara me cortou, mas eu não esqueci. Eu quero 20 mil likes. Com essa pergunta que eu vou fazer, vai bater 30 mil likes. Pode postar, 30 mil likes essa pergunta vai dar. Disbiose e exossoma, duas coisinhas que estão muito em evidência agora. Traz pra gente aqui sobre essas duas coisas, disbiose e exossomas. Como é que você está vendo esse mercado de disbiose e exossomas? Sara nem sabe o que é exossomas. Eu vou beber água porque eu vou me ater a ficar quietinha, calada, ouvindo. O que é isso? Primeiro você diga o que é isso. Porque assim como eu quero saber o que é isso. Que ele perguntou. Disbiose. Esse bicho que morde. Disbiose é um desequilíbrio no seu intestino. Onde sintetiza todas as vitaminas, tudo que você ingere é no nosso intestino. Então, se você, por exemplo, tem a síndrome do intestino irritado, é o quê? Uma gastrite, uma coisa, você já pode ter uma queda capilar. Se você tem vários parasitas, ali vários bichinhos na sua microbiota intestinal que está roubando os nutrientes do seu corpo, você está em disbiose. Então, precisa tratar o seu intestino para que reverbere no seu corpo como um todo. E tem muitos eflúvios causados por disbiose. É engraçado que os meus pacientes na ficha de anamnese têm, como é que está o seu cocô? Aí eles perguntam, por que você quer saber como é que está o meu cocô? Minha filha vê isso, fala direto isso. Minha filha é estudante de medicina, né? Minha mãe, só tô com dor aqui. Ela, como é que tá o seu cocô? Eu disse, por que você quer saber? Eu preciso saber como é que tá o seu cocô. O cocô. E ela vai mais além. Mande uma foto pra mim. Olha que situação constrangedora. Exato, porque... Que meigo! Se você tá com cocô mais líquido, cada tipo de cocô diz algo sobre você. Sobre o seu intestino. Sobre o seu intestino. E eu preciso que esse intestino esteja em equilíbrio para que eu tenha um bom resultado no meu tratamento. Porque... Quando você escuta isso, você solicita que algum paciente faça um parasitológico de fezes, sim, né? Sim. Parasitológico de fezes. E em cima desse exame parasitológico que você faz, tem os parasitas e os vou colocar aqui parasita, mas vou tirar um pouquinho, que muda um pouquinho a classe. As bactérias boas e ruins. As bactérias, mas ainda vou mais, né? Vou mais fragmentar ainda mais.
toda a biota do nosso intestino, desde da nossa garganta, nós temos a amilase e por aí vai. Sim. Então, cada ponto específico tem o seu tipo de hospedeiro específico. Sim. Né? E isso para as pessoas, Sara, é horrível, porque tem gente que não metaboliza muitas vezes, come alguma coisa e aí não metaboliza, fica lá parado, o intestino dá uma alteração porque não metabolizou, você sente fome porque não foi absorvido nada daquilo que você comeu, e aí você tem uma alteração porque muda o pH do meio, essas coisas, né? Exatamente. E isso tudo altera. E quando você fala de parasitológico, você acompanha, passa para algum endócrino, manda fazer o uso de algum antiparasitário? Eu passo pro endócrino, e a nutricionista ela também pode fazer ajudar o paciente nessa questão da disbiose. Mas eu também, como aromaterapeuta, que também sou, eu vou para a linha integrativa lá fazer a desparasitação natural com tinturas, com óleos essenciais, que é um assunto mais profundo, que a gente não pode nem estar falando assim. Atenção, você que está assistindo esse podcast agora, com ele aqui. Eu acho que vamos ter o episódio 2. Episódio 3 e 4. Isso. E se você quiser saber um pouco mais, conversa com ele, manda uma mensagenzinha para ela aqui, pra gente aqui. Curte, comenta, compartilha, ativa o sininho e principalmente manda para aquele profissional cabeleireiro, tricologista, terapeuta capilar. O que ele está trazendo aqui é extremamente importante, que é sobre a integração de óleos para fazer o controle, né? Vou usar o termo controle da biota intestinal com óleos e tinturas, né? Isso. E a gente fala muito sobre, na parte bioquímica, a gente chama de lactobacilos, né? Sim. As mais variadas cepas de lactobacilos. Né? Então, até o nosso íleo, nós temos, né, o intestino grosso, delgado, íleo. Então, a gente tem os parasitas que povoam ali, que nós chamamos de lactobacilos, e esses lactobacilos, realmente, eles dificultam a absorção de macro e micronutrientes. Exato. E isso é muito sério. Aí onde entra a questão do cuidado da consulta com a profissional integrativa. Não dá para ser diferente. Não dá. Exato. Você, mulher que tem, vou usar o seu termo, síndrome do intestino irritado, você tem dificuldade de fazer caca. Sim. Cocô. Se o paciente, por exemplo, se o paciente ele não vai ao banheiro regularmente, automaticamente ele é um ser humano intoxicado. Porque aquilo que deveria ser excretado está ali acumulando e intoxicando. Tanto que você fica mais irritado, você está inflamado, o processo de cicatrização é mais difícil. Então, toda a parte de resposta do seu corpo fica debilitada. Você pode prestar atenção, no dia que você passa 2 dias sem ir no banheiro, você fica o estupim da bomba. Eita! Se alguém chegar perto de mim agora, você está irritado? Já fez hoje? Já sei. Boa. O que você pode falar para esses profissionais que aí estão se aventurando na terapia, são cabeleireiros, se aventurando na terapia, tomam um curso dessas marcas aplicadoras de produtos e se acham terapeuta capilar? Eu sei que você enfrenta grandes desafios com relação a isso, né? Porque lutar contra todo um sistema é complicado demais e se destacar. Sim. Porque é notório que você se destaca dentro dessa profissão e se destacar também para alguns é um processo e um problema. Então eu gostaria que você deixasse esse recado, porque eu tenho certeza que esse episódio não acaba por aqui. Né? Mas eu queria que você deixasse esse recado de conscientização profissional, né? Conscientizar primeiro, os cabeleireiros que tratam o cabelo, e sei que eles fazem com boa intenção, tratar dentro do salão, que ainda não partiu para essa terapia, a importância disso, e aqueles que se aventuram com marcas, que já conhecem um pouco de terapia, qual é o conselho que você dá para eles se aprimorarem, viver disso e entender que vamos falar de empreender, que é rentável e principalmente que é duradouro com relação ao resultado que ele vai ter com a sua profissão e o respeito com seus clientes. Sim. Em primeiro lugar, eu acho que, no meu ponto de vista, todo profissional cabeleireiro
deveria fazer um curso de terapia capilar. No mínimo. Mesmo que você não vá trabalhar com a terapia na sua íntegra, mas você vai aprender a trabalhar de forma assertiva em todos os processos de salão de beleza. Então, para mim, todo profissional da beleza deveria se fazer um curso de terapia capilar para entrar nesse universo, porque a terapia capilar, ela mudou a minha vida. Quando eu fiz o primeiro curso, ela mudou primeiro a minha vida. Porque eu passei a me amar, a me cuidar mais. Porque o que é que o cabeleireiro hoje enfrenta? Rotinas de 9 horas da manhã, muitas vezes até meia-noite. Antes de eu ser terapeuta capilar, eu ficava até 3 horas da manhã no salão de beleza, em pé. Eu fazia procedimentos que eram tóxicos para a minha saúde, que ia trazer malefícios à minha saúde. Então, essa visão da terapia capilar, primeiro, me moldou. O meu eu, a minha família, a minha casa, em saber que eu preciso me alimentar direito, que o Senhor me deu um corpo para que eu cuide. Né? E, segundo, buscar, se especializar. Não vou trabalhar muito com não quero fazer intradermo, não quero fazer... Mas você pode tratar de algumas patologias, como a dermatite seborreica, uma caspa, está orientando o seu cliente, tratar o fio como ele deve ser tratado de forma assertiva, saber fazer um diagnóstico de fio. O que meu cliente precisa? Ou eu vou de acordo com a marca diz que é reconstrução, vou fazer reconstrução. A marca diz que é cauterização. Quem lembra? Eu acho que Val passou por isso, a época da cauterização. Nunca passei por isso. Eu recebia cortes químicos por conta de excesso de cauterização. A gente passa, eu vou falar uma coisa aqui para as pessoas entenderem como chegar até você, tá? A gente passa hoje vou falar a nível mundial, sim, porque eu vivo isso, né? A dificuldade no educacional. Sim. A dificuldade no educacional. Hoje nós vivemos uma situação extremamente séria que chama-se eu quero o que está pronto, não quero estudar. A lei do menor esforço e tudo, sim, isso tem levado as pessoas a buscarem formações e informações fragmentadas. E óbvio, claro, que é assim, quando nós criamos um produto associado a um marketing. E o marketing precisa vender aquilo. A cauterização mesmo veio como um conceito extremamente inteligente, porém com um erro muito grave. Qual foi o conceito inteligente? Que tudo que cauteriza, cicatriza. Porque quando eu faço um corte histológico em um tecido, eu uso um termocante um bisturi elétrico e cauteriza enquanto corta. E quando eu corto, eu tenho uma cauterização, uma cicatrização. E os cabelos, quando vinha desidratado, ressecado, para lá, passavam por uma ação térmica com a chapinha e com o produto. Só que esse cabelo já vinha com um processo químico muito agressivo lá atrás. Exato. E que nunca vai melhorar com cauterização. Pelo contrário. Vai piorar. Pode piorar. Então a gente tem que... E causa rigidez e causa quebra, sim, é isso? É assim, na linguagem popular. Assim, a linguagem química, não vou na linguagem popular, não, vou na linguagem química que nós lidamos com ciência. Primeiro que cabelo, ele sofre desnaturação por vários caminhos. Exatamente. Primeiro caminho, acidez. Segundo caminho, alcalinidade. E terceiro caminho, variação de temperatura. Só posso desnaturar uma proteína através desse caminho. E quando eu falo proteína, é proteína mesmo. Proteína de qualquer forma. Só que o cabelo, o pessoal chama cabelo de proteína. Mas sim, só que o cabelo é uma glicoproteína. Glicoproteína. Ela não tem outros ativos para formar uma proteína total. Porque são células mortas. Exato. De queratinócitos e melanócitos. O que acontece com isso? Acontece que eu não posso ter algo sintético e colocar e se ligar em outro algo sintético. Eu tenho que ter algo fisiológico para colocar em outro algo fisiológico. Então, o cabelo, quando ele é desnaturado, ele passa por um processo de transformação que você quiser. Alisar, cachear, fazer tudo. Então, hoje as pessoas não fazem ideia
do malefício que causa esses produtos no cabelo e no fio do cabelo e na saúde também. Sim. Né? Mas ainda tem muitos espaços, né, Eli, que ainda utiliza a famosa cauterização. Não é, eu costumo dizer, Sara, que não é errado. Exato, você só tem que saber o momento certo. E também a temperatura A certa. forma correta. Porque assim, quando a gente fabrica um produto, eu pego este ativo e aqueço ele até no máximo 70 graus, 80 graus. Pego esse aqui, vou meter aqui. Vou misturar a 70 a 80 graus. Resfrio ele para ele ter a consistência que eu quero. Sim. Resfriamento imediato, chega que eu quero. Como é que eu vou passar em um cabelo e vou colocar uma chapinha a quase 180 graus? 180 graus. Se uma proteína já começa a desnaturar. Já começa a 150. desnaturar. Então, é loucura o que as pessoas fazem, não é errado você usar uma chapinha para usar uma ação térmica. Não, mas em uma temperatura baixa que funciona. Com vários ativos específicos. Né, Eli? Então, exatamente. O pessoal... E aí onde eu volto para Eli, nos cursos que ela oferece, com certeza absoluta, pelo que eu estou ouvindo, da forma que ela está passando aqui para a gente, todos os nossos ouvintes aqui, eu acho que Eli, fazendo uma consulta, é aquela médica do cabelo que dá prazer em ser atendida. Muito. Porque não é aquela pessoa que vai assim, você usou aquele cabelo? E não sei o que. Não, aquela pessoa porque tratamento de cabelo é autoestima, Exatamente. é paciência e resultado. Oval, ele trata de dentro para fora. Entendeu? E aproveitando isso, Eli, como as pessoas te acham nas redes sociais? Aonde é seu instituto? Como é seus cursos? O curso, evento, palestra, aula. Se alguma marca quiser chamar ele para dar uma palestra, faculdades, enfim, como é que acha ele hoje? Na NASA, em Marte? Então, deixa eu coordenar as perguntas dele, né? Eu vou entendi. deixar como acha, porque eles têm que ficar aí para daqui a pouco saber onde Botando acha. água. O curso de Eli, quanto tempo? Para quem é oferecido esse curso? Que tipo de formação esse profissional precisa ter para fazer o seu curso? Essa é a primeira pergunta. O curso de terapia capilar, que é o curso modular, é um curso que ele tem 6 módulos. Então, cada módulo tem 2 dias. E isso é o curso inicial, para você adentrar na terapia capilar, certo? Então, ele tem, no mínimo, 6 módulos. É claro que, se eu pudesse, eu botava... Mas meu esposo mesmo fala, não pode entregar tudo de uma vez, até porque a maioria dos alunos são cabeleireiros. Então, eu não vou dizer todos, mas a maioria dos cabeleireiros, ele não está acostumado a buscar conhecimento. Então, a mente vai devagar. Eu costumo, às vezes, quando eu estou dando curso, eu olho para as carinhas delas assim, parece assim, ela está falando. Estou aonde? Estou em Marte. E aí, eu vou estimular elas ao que? A ler. A estimular elas a buscar mais, ler livros, a ter um pouco mais de curiosidade, a ler rótulo, para que ela entre nesse universo de conhecimento, porque o conhecimento liberta. Você não acha que o profissional cabeleireiro, para ele ser um terapeuta capilar, ele deveria obrigatoriamente, pelo menos, iniciar um curso mais avançado? Para ser cabeleireiro, deveria ser nível superior. Mas, deveria amigo, ser nível superior. Hoje não é isso que acontece. Hoje tem cabeleireiro que nasceu cabeleireiro, que é por dom, desenvolveu a profissão. Não discordo disso, mas eu digo que se você faz um teste de proficiência, é uma avaliação de É isso, conhecimento. pronto. Você falou o que eu queria perguntar ali. Eu acho que ao profissional cabeleireiro, para ele ser um terapeuta de verdade, um tricologista de verdade, ele deveria passar por um teste, por uma prova de aptidão para isso, Sim. porque é uma linguagem Sim. muito técnica, Sim. é um conhecimento muito profundo. Sim. E você precisa realmente entender de corpo, de anatomia, de Sim. fisiologia. E venhamos e convenhamos, tem profissionais cabeleireiros que eles são cabeleireiros. Eles ainda não chegou nesse nível. Você não acha, Val? Pode ser polêmico isso. É que eu tô isso. É perguntando. polêmico e eu vou provocar. Você não acha, Eli? Vou provocar Eli. Aliás, eu não vou provocar você e Eli. Vou provocar
você que está assistindo esse podcast. Vou provocar você que é profissional, que atua na terapia e na tricologia. Para você ser terapeuta ou tricologista, você precisa de quê? Basicamente o que ela está me dizendo é ser cabeleireiro. Não. Não. Para você ser tricologista, terapeuta, você precisa ser nada. Não ter nenhum tipo de formação. Hoje, infelizmente, Nenhum tipo de... Pronto. Acabou. Você não precisa ser nada. Você só precisa pegar e ter vontade de fazer um curso de terapia capilar. Não vou condenar, mas não vou concordar. Não vou condenar, mas não vou concordar. Tem muitos terapeutas capilar, tricologistas, que na clínica não tem nenhum lavatório para lavar o cabelo. Exato. Aí você me pergunta, Val, o que você acha disso? É uma opinião minha, só cabe para mim e para mim. Eu acho para mim um absurdo. Primeiro, imagina eu aplicando a intradermoterapia minimamente invasivo, que não é minimamente... Precisa ter alguma qualificação para fazer esse procedimento? Não precisa nada. Não, nada. Só fazer o curso. É invasivo. Minimamente, se você tiver uma faculdade na área farmácia, biomédico, você faz. Estética. Sim. Em tese. Em tese. Quem fiscaliza isso? Pai, Filho e Espírito Santo. Só quando dá errado. Em tese. A verdade é essa mesmo. Vamos falar a verdade. A verdade é essa. Deixa eu explicar. E aí você não tem... Se você hoje for fazer uma tatuagem, o tatuador vai limpar o local, não vai fazer asepsia? Sim. Vai limpar. Sim. Se você for furar a sua orelha, você vai ter o quê? Vai ter que fazer uma asepsia. E como é que você fazer uma intradermoterapia? Você não precisa lavar um couro cabeludo antes para você fazer nada. Exato. Esse é o ponto. E eu ainda vou mais além, Val. Aquele couro cabeludo, essa microbiota, ela precisa estar equilibrada. O que é uma microbiota equilibrada? Tem pessoas que têm excesso de oleosidade, tem pessoas que têm mais de uma patologia. Já teve paciente meu que chegou com um eflúvio, que era uma queda, ele veio por conta da queda. Aí, quando eu fiz a tricoscopia, eu descobri uma dermatite seborreica e ele também tinha alopecia androgenética. Entende? Então, você não precisa ter formação em nada. Você só precisa fazer o curso. Eu não estou gostando muito disso, não. Então, o que acontece? Eu já venho brigando. Eu acho... Não digo que venho brigando, não, porque... assim, a gente que trabalha, eu como farmacêutico e profissional da saúde, que trabalho no processo de educação e formação em ciências biológicas, eu não me meto. Quando me pedem a minha opinião, eu sou curto, claro e objetivo. Recentemente participei de uma comissão agora para discutir e avaliar esse contexto. Qual foi a minha avaliação? A minha avaliação é justamente isso. O cabeleireiro deveria ser um profissional muito mais habilitado, porque vive o dia a dia do cliente no salão. Você fala que você não se mete, mas eu me meto. No sentido... eu não me meto, Sara, eu não me meto assim, porque eu não tô aqui para puxar o tapete de ninguém. Não é isso. Imagina você, quer ver uma coisa? Se eu pegar hoje, eu vou aqui ali falar pelo aspecto toxicológico. O que é aspecto toxicológico? Você hoje estava na rua o tempo todo, passou perto de qualquer coisa, levou um balde de água na cabeça aqui, tal, não sei o que, e vai fazer uma aplicação de intradermoterapia. Ou microagulhamento, que até... Ou microagulhamento. Que é mais simples. Não, é mais invasivo até. E aí você vai ter ali, seu couro cabeludo está cheio de patógenos, cheio de qualquer coisa que você não sabe o que é. E aí você não lavou o cabelo, não fez asepsia, não tirou todos os resíduos dali. E você vai fazer. Tá, mas na hora que eu fazer uma lavagem, ou vou fazer uma progressiva, um selante, qualquer coisa, eu tenho que lavar com shampoo de limpeza profunda. Olha que louco isso. Eu tô falando, Val, que eu me meto por duas questões, Eli.
Nós que fazemos parte, eu faço parte da Associação Baiana de Salão de Beleza, e eu sei o quanto os espaços de tricologia, de salão de beleza, eles são fiscalizados como a área de saúde, né? Então, do mesmo jeito que ele é fiscalizado com essa rigidez toda para você ter todos os processos exigidos pelos órgãos que são os fiscalizadores, essa mesma preocupação os profissionais da área de beleza deveriam ter. Sim. Então, assim, é lamentável, né? Porque a tricologia, eu fiquei aqui embebedada morta de vontade de continuar. Que ele nem falou não, a metade do que ela sabe. Então, assim, se eu quiser fazer um curso com você, aonde eu te encontro? Aonde é o seu instituto? E qual é o seu ponto, ou a sua cereja do bolo lá dentro? Fala pra gente, onde é que você está, Eli? Eu fico ali na Avenida Tancredo Neves, ali no condomínio Esplanada Tower, na mesma rua da Casa do Comércio. Sim. Na sala 205. E minhas redes sociais é Instituto Elis Dantas /Clínica. Lá você tem acesso a todos os cursos, tudo sobre mim e sobre o que eu faço lá. Para você, profissional de beleza, que precisa entender da seriedade de fazer terapia capilar, eu acho super válido entrar em contato com você, entender um pouco de você. Eu já deixo o convite para que a gente continue, né? Esse assunto é muito amplo, muito vasto, muito profundo, e você trata isso com a leveza e com a responsabilidade muito bacana. Meus parabéns, né? Você obrigada, tem uma postura profissional muito, muito boa. Eu já lhe conhecia, não sabia que você era muito mais do que eu imaginava, né? Então, estar com você aqui sentado assim, eu agradeço de verdade. Você me encantou com suas palavras, com sua postura, e me deixou assim super com vontade de levar o seu conhecimento para dentro da nossa associação e divulgar isso com os nossos associados. E eu tô querendo, assim, mais uma vez eu peço, compartilha, liga lá o sininho do YouTube, manda esse podcast para realmente os cabeleireiros, os terapeutas e os futuros terapeutas capilar, porque foi de extrema importância, foi muito rico o seu conteúdo e você não deu 1% daquilo que você pode dar. Lá na sua sala de aula eu tenho certeza que você dá show, né? E vou levantar aqui a bandeira de que o cabeleireiro, ele tem que ser terapeuta capilar. Sim, não só terapeuta, Sara, mas eu digo que a terapia capilar é o pontapé para você descobrir um mundo de conhecimento. Isso. Então, eu sempre estimulo todos os meus alunos, quando saiam daqui, se matriculem num curso de biomedicina, de farmácia, de estética, onde você vai aprender mais sobre o corpo humano, sobre tudo que a gente está falando aqui, você vai saber associar. Então, para ter mais seriedade no que se está fazendo, para não ficar banalizado como está hoje. Que hoje todo mundo diz que a terapeuta capilar faz um detox, e porque ele acha que ele sabe fazer um detox, que ele sabe fazer um blend de óleos, é o suficiente. E não é o suficiente. A gente está tratando com vidas, a gente está tratando de autoestima, de expectativa de pessoas. Imagina uma pessoa que já está sofrendo com uma alopecia areata, por exemplo, já está sofrendo, e aí você faz um procedimento errado. Você faz um procedimento que não dá resultado. Então, isso está banalizando. E aí a gente vai para a área da saúde, que são profissionais da área da saúde, que só porque fizeram o curso, e eles podem fazer intradermoterapia, eles podem fazer um microagulhamento, eles se intitulam como tricologista. E para você ser tricologista, você precisa fazer uma especialização. Mesmo você tendo um curso de terapia capilar. Depois da faculdade, você tem que fazer uma especialização. Entendeu? Então, é muito mais amplo. A gente precisa ter um cuidado maior. O curso de terapia capilar é o pontapé inicial. Eu fico muito feliz quando eu recebo mensagem das minhas alunas: Pro, muito obrigada. Eu estou fazendo curso de biomedicina, eu estou fazendo farmácia. Perfeito. Eu queria fazer um convite para você. Nessa nossa segunda temporada, eu gostaria de trazer você de volta. Só que eu vou um pouquinho mais além. Nós vamos buscar um médico e um dermatologista, ou endocrinologista e um nutricionista para sentar aqui nessa bancada e a gente debater esse tema de extrema importância. E eu tenho certeza que essa vai bombar.
De preferência que sejam médicos integrativos. Deixa até o convite para você indicar, se você tiver algum que trabalhe junto com você, vai ser uma honra fazer esse podcast. Então, vamos, Raul. Vamos para essa coisa deliciosa. E é importante, Sara, porque ele abre uma outra porta de que o cabeleireiro, mesmo ele não sendo terapeuta capilar, mesmo ele não sendo tricologista, e ainda ao perceber queda, que a cliente chega lá com queixa de queda, ele poder indicar algum profissional que possa fazer isso. Perfeito. Exato. Né? Perfeito. Isso não acontece, mas deveria acontecer. Deixa eu falar rapidinho aqui, só para não perder. Eu acho que muitas vezes as pessoas não fazem o curso porque tem medo. É caro, eu não tenho como investir, certo? E eu tenho certeza que não é acessível a todos, né? Sim. Quando você quer, como você falou, Val, entre preço e valor existe uma distância muito grande, tá? Mas, assim, prazer enorme. Eu gostaria que você mandasse, em cima de tudo isso que você falou, olhasse para aquela câmera, mandasse o seu recado para aqueles profissionais que precisam de você. Fizesse clientes profissionais e futuros alunos que precisam de você. Então, faça suas considerações finais, que depois nós vamos fazer os nossos agradecimentos. Em primeiro lugar, mais uma vez agradecer a vocês, que agradeço. Ao Saúde, a beleza mais forte, né? E se eu fosse dar um conselho hoje para os profissionais, eu diria que empreendedorismo se faz com conhecimento, com amor ao que faz, que só assim você consegue transformar a vida. Se você tiver conhecimento, buscar conhecimento, você tiver amor pelaquilo que você faz, você vai transformar a vida de todos que estão à sua volta e dos clientes que você vem atender. Nossa, perfeito. Eu que agradeço a você, Eli. É um prazer, de verdade. Eu vou repetir, mas vou ser redundante. Você deu uma aula de conhecimento, e eu tenho certeza que a gente pode muito mais. Por isso que eu vou fazer questão de novamente fortalecer esse convite. Espero que todos vocês que acompanharam esse episódio fiquem aí no aguardo. Liga lá a notificação no sininho para receber a segunda temporada aqui, com o segundo episódio com a Eli, que nós vamos fazer convites para outros profissionais estarem aqui nessa bancada sentada conosco para trazer esses temas que é muito importante, né? Muito mesmo, muito Sim. mesmo. Passei por problemas na minha família de câncer, essas pessoas perderam o cabelo, eu também tive uma perda muito grande, então tudo que você falou tá aqui, ó, qualidade de vida, mudança de vida, de dentro para fora, e eu vou levar isso de verdade. Espero que vocês também levem. Vai ouvir sua filha também, né? Sim, ouvi minha filha também, que é ali Caxias nesse sentido. Então, foi um prazer ter você aqui conosco. Foi muito bom, foi muito leve fazer esse podcast com você e de um aprendizado muito rico. E para você, profissional na área de beleza, que quer evoluir, que quer dar um up na sua carreira e trazer mais essa oportunidade para dentro do seu currículo, esse é o momento. Eli Dantas, procure por ela lá nas redes sociais, procure por ela aqui no podcast, mande a sua pergunta, mande sua dúvida, que eu tenho certeza que posturada do jeito que ela é e profissional do jeito que ela vai te responder da forma mais assertiva possível. E o Beleza Mais Forte agradece a Eli. Eu vou querer um brinde aqui. Sim. Eu vou querer um brinde. Chega pra frente, Sara. Vou levantar, vou chegar pra frente. Ó, brinde Beleza Mais Forte. Brinde a Eli, brinde a Tricologia, e eu deixo você, meu amigo, a fazer as considerações finais. O meu agradecimento a todos vocês. Segue o nosso canal, compartilha com os profissionais de beleza, porque aqui, nesse espaço, o espaço é de vocês. Vocês estão aí, mas o coração da gente está aí com todos vocês. Muito obrigado mais uma vez, obrigado Eli, obrigado Val, e agora você com o seu público. Maravilha, Sara. Esse falastrão aqui, ó. Pessoal, muito obrigado. Isso aqui foi mais um bate-papo do Beleza Mais Forte, trazendo um especialista, tricologista integrativa aqui para a nossa mesa. E um dos objetivos principal não é só levar conteúdo, mas levar informação e qualidade das informações. Um bate-papo sério, descontraído, mas com muita vontade e com muita verdade de fazer diferente na vida das pessoas. Sigam ele nas redes sociais, siga o Beleza Mais Forte, ative o sininho, dá seu like, curta, comenta, compartilha, para que mais conteúdos como esse possam ser vinculados.
Todo mundo sabe que o podcast é uma ferramenta de comunicação, onde todos podem, em qualquer lugar, em qualquer momento, assistir um episódio. E vocês não podem ficar de fora. Valeu? Grande abraço e até os próximos vídeos.